Ó, vou falar de um assunto aqui que vai na contramão do que algumas pessoas estão gerando conteúdo na internet e eu tenho uma grande explicação pra isso, tá? Eu quero falar sobre a Unreal Engine 5, tá? Um motor gráfico que é muito odiado por muita gente nesse momento, mas que há um tempo atrás, quando eu comecei o canal e tal, e quando tava para ser lançado a Unreal Engine 5, muita gente ficou lá em cima no hype e tal, e muita gente reconheceu muita coisa envolvendo esse motor gráfico, só que com o tempo, conforme o tempo foi passando, ele foi ficando um pouco controverso para as pessoas. Hoje, tem muita gente odiando, detestando a Unreal Engine, e você vê muitos criadores de conteúdo gerando vídeos falando que é um lixo, que não presta. Alguns deles já estão até mudando de opinião e isso já era esperado, tá? Já era uma coisa esperada e eu quero comentar por que nesse vídeo. Assim, pessoal, é algo que eu vou utilizar dados, vou utilizar relatório, vou utilizar... Não é só meramente opinião, tem um motivo para isso, já era esperado, inclusive por mim, coisas que eu já vinha comentando aqui no canal, mas muitas pessoas que vão só no fluxo do conteúdo da internet, muitas vezes não conseguem entender o que está acontecendo e por que estão se sentindo irritadas e o que vai acontecer na indústria. Então quero falar sobre o que está acontecendo na indústria de games, por que essas coisas existem e o que vai acontecer com base na minha experiência. Para você que não sabe, eu sou jornalista e programador de jogos, já tenho esse canal aqui há alguns anos, também tenho o meu curso de criação de jogos em que eu ensino a fundo Unreal Engine para você que quer aprender a utilizar esse motor gráfico no potencial máximo. E inclusive se você me conhece pouco, não sabe como é que eu sou nem nada, tem um link aqui embaixo que vai me levar para o curso, um vídeo que eu mostro o meu curso por dentro em detalhes. É um vídeo de 20 minutos, você não precisa assistir tudo, você já vai ver como é que funciona a estrutura do curso que eu já mostro já de cara, e também tem um cupomzinho para você utilizar, porque como você vai ver nesse vídeo, quem ficar de fora, quem não aproveitar a Unreal Engine nos próximos anos e ficar só nessa vibe negativa que alguns criadores de conteúdos passam, cara, vai se arrepender muito, vai ficar de fora por bobiça, por causa, sabe? Então dá uma olhada no link que tá aqui na descrição e bora pro vídeo. Acontece que o Brasil ele segue ciclos, muitas vezes, principalmente de tecnologia em geral, atrasados, e a percepção que o Brasil tem nas trocas de ciclos já são bastante perturbadas no sentido de que demora mais, sabe? Por quê? O brasileiro, tanto em celular, em tecnologia em geral, quanto em placa de vídeo, em peça de computador, demora ali um bom tempo para trocar e para acessar as novas tecnologias. E aí, isso acontece por poder aquisitivo, o poder de compra do brasileiro, principalmente diante da tecnologia em dólar do mercado global, é fraco, não é forte. A nossa moeda, comparada ao dólar e onde circula essas tecnologias, cara, é bem prejudicado, tá? É muito mais fácil, eu tô aqui no Canadá, aqui, né, eu tô passando um tempo aqui, é muito mais fácil de você conseguir comprar dispositivos eletrônicos. Muito mais fácil e tem relação não só, tem relação aí, né, com as negociações da moeda em dólar e também como a tecnologia é feita e, é claro, o poder geral da economia do país, não é do quão forte de quão desenvolvido é o país tecnologicamente e financeiramente. Então tem isso. E por que eu tô falando isso? Porque quando vem uma tecnologia nova, como por exemplo Unreal Engine, no Brasil, muitas pessoas que têm lá uma placa antiga com uma tecnologia antiga não conseguem acessar aquela tecnologia, aquele novo recurso. A Unreal Engine introduziu várias coisas de uma hora para outra e introduziu ainda em teste muita coisa que precisa ser rebuscada, que eles estão mirando no futuro. Você lembra lá do Crysis, quando ele chegou? Pois é, ele chegou exigindo que as pessoas que tinham uma placa de vídeo mesmo top, mesmo que fossem boas, que elas precisassem comprar uma nova. Mas daí, poxa, eu tô jogando esse jogo aqui, que é super bom, é tipo um jogo concorrente, de altíssima qualidade, com essa placa de vídeo, eu tento usar Crysis e o jogo é capenga, o jogo não vai pra frente. Por quê? Porque Crysis utilizavam outros recursos que eram muito mais pesados para placas de tecnologia antiga. Então isso forçava as pessoas a trocarem de placas especificamente para aquelas novas. E isso foi visto como algo muito, mas muito complicado e despertou em muitas pessoas, virou piada, muita gente ficou, que droga, que não dá pra fazer isso, e teve gente culpando o próprio jogo, mas quando na verdade você vai ver, é uma simples troca de tecnologia. Hoje Crysis é visto como um jogo lindo, incrível, eu trouxe gameplay aqui no canal, é muito massa. Então sempre que tem isso, as pessoas que tem, e pode ver que quem vai reclamar, galera, não é quem tem lá um PCzão, a pessoa até
que tem um PCzão, ela pode falar, pô, mas tá pesado aqui, eu tenho um baita de um PC, tá esquisito, mas a mesma pessoa vai seguir a vida, a pessoa vai jogar, entendeu? Muitas vezes enfim, não vai ficar também reclamando, vai dar uma reclamada e vai seguir, vai se divertir, tá bom. Agora, a pessoa que muitas vezes tem uma placa mais antiga e não consegue acessar aquela experiência, porra, pra ela vai ser muito difícil, vai ser um saco, ela vai ficar reclamando, ela vai ficar esbravejando, mas é isso. É um tempo de ciclo de adoção do motográfico, das tecnologias. De forma geral, isso acontece com muitas coisas. E aqui eu trouxe, né, explicando aí que o Brasil ele demora um tempo para se adaptar por causa dessa troca de hardware e tal. Eu trouxe aqui um relatório que é de 2024. É um relatório que saiu referente a o ano de 2024. E aí eles lançaram esse relatório em fevereiro de 2025 para ter uns insights de como foi a indústria de games em publicação de jogos envolvendo motores gráficos, principalmente na Steam. Então ele vai trazer aqui um relatório envolvendo os motores gráficos, Unity, Unreal e todos os outros. E bom, o que esse relatório aponta? Aponta quais são os motores gráficos que estão sendo mais adotados e o que está acontecendo na indústria de forma geral. Eles intitularam da seguinte forma: o fim da era dos motores gráficos desenvolvidos em casa. Eu já tenho falado isso aqui no canal. E assim, pessoal, conforme vocês vão assistindo os meus vídeos, se quem for assistir meus vídeos lá atrás vai ver que eu falava há muito tempo de muita coisa que está acontecendo. Assim, eu falei, por exemplo, sobre o acesso que a gente poderia criar animações faciais apenas com vídeo, de uma forma muito simples, de altíssima qualidade, em poucos anos. Eu falei isso quando eu comecei o canal. Cara, aconteceu. E aconteceu muito antes de muita gente se tocar. Então assim, ó, presta atenção nesse vídeo, nas coisas que eu tô falando. Eu não tô tirando do nada, eu tenho experiência com isso. Eu sei que talvez você seja uma pessoa que discorde de mim. E tá tudo bem. Mas assim, o que eu tô falando, eu não tô tirando do nada. E eu não tô, falando nem com dúvida. Tá? Eu sei que essas coisas vão acontecer. E aí eu tô trazendo aqui um relatório para também ter mais coisas para te mostrar, tá bom? Então presta atenção. As empresas em geral era muito comum por não terem acesso. No passado, as pessoas, eu, você e mais ninguém tinha acesso aos motores gráficos. A gente não conseguia baixar Unreal Engine para criar o nosso jogo. Se a gente quisesse criar alguma coisa, mesmo que a gente fosse criar um estúdio, a gente precisaria criar nosso motor gráfico, que vai computar a iluminação, vai computar os itens 3D, as faces, as arestas de cada item e que vai dar vida, vai criar o nosso universo para que daí a gente, com as próprias regras, para que a gente possa criar alguma coisa em cima. Era assim e era extremamente trabalhoso fazer isso. Com o tempo, outras empresas foram se especializando em criar essas regras para esse universo e disponibilizar isso para as outras empresas, recebendo um valor em troca. Então a gente tem a Unreal Engine, a gente tem Unity, por exemplo, tem agora também Godot e várias outras que focam num público mais indie, independente, com um custo, com um orçamento menor. Então isso começou a surgir e ao longo das últimas décadas, isso foi se intensificando. Então a Unreal Engine, ela um dos grandes exemplos, foi investindo muito em tecnologia para aprimorar o seu motor gráfico. Quando você tem um estúdio para criar o seu próprio jogo e você está desenvolvendo o seu motor gráfico, você precisa deslocar um time para ficar trabalhando nos recursos do seu motor gráfico para aprimorar ele, para que daí você consiga fazer isso funcionar com o seu jogo. Isso é tempo, é recurso, é dinheiro. E você muitas vezes só vai ter uma grana quando você fizer o lançamento. Então, lancei aqui meu jogo, vou tirar uma fatia disso daqui e agora vou precisar reinvestir isso no próximo título e também no meu motor gráfico. Quando você tem uma empresa que é baseada no motor gráfico apenas, principalmente, né, que é a principal forma de ganhar dinheiro vem do motor gráfico, no caso a Epic Games com a Unreal Engine, que também agora tem Fortnite e tal, mas o foco deles, eles se especializaram numa parada só, que é criar um motor gráfico Unreal Engine. Eles vão conseguindo grana conforme os estúdios vão lançando jogos e vão pagando royalties. E vão utilizando o próprio motor gráfico ou pagando por assistência. Então, com isso, a todo título que está saindo, eles estão sempre trabalhando numa versão e vai ficando melhor. Então, por padrão, eles já estão acompanhando a exigência que tem do mercado de ficar melhor, de entregar coisas mais interessantes. É muito mais maçante para um estúdio independente ficar trabalhando nas coisas que eles precisam. Quero mudar a iluminação, quero aprimorar aqui o reflexo da água, quero, eu quero ter recursos para deixar meu jogo visualmente mais interessante. Tudo isso é extremamente pesado, difícil, o orçamento
pesa no bolso você fazer isso enquanto você não tem um jogo lançado. Você tem que estar toda hora injetando dinheiro e vem da onde, sabe? Então, no modelo específico de criação de motográfico, no caso da Epic Games, da Unity, Godot ou o que seja, principalmente Unreal, né, e da Unity, que é realmente voltado, tem um capital bem claro de royalties, como eles ganham a grana para poder reinvestir isso, é muito mais poderoso. É muito mais difícil você competir com isso. E isso tá causando o fim da era desses motores gráficos. Muitas empresas, e essa é a tendência, isso daqui é o de 2024, o Brasil a gente tende, pessoal, a viver um pouco depois do que já aconteceu na indústria, porque justamente por causa desse acesso à informação. Então esse 2024 é muito provavelmente que a gente vai viver agora em 2026. Isso vai ser a consolidação. E realmente, muitas pessoas que não perceberem isso vão só muito depois. É muito engraçado, tá? Mas vamos seguir aqui. E aí ele traz aqui os exemplos e tal, ele divide em categorias. Tem Unreal Engine, Unity, tem Godot, Game Maker e esse outro aqui, que eu também, me perdoe a ignorância, mas eu realmente não sei, RenP Visual Novel Engine, que aparentemente tem relevância, e tem outras aqui na parte de baixo, e é assim que ele divide entre os três, né? In-house, ou seja, que são desenvolvidos pelas próprias empresas, tipo tem a Desp, tem aqui a do Resident Evil, né? Que é RE Engine, que é Reimagine, se eu não estou enganado, tem a Source Creation, enfim, a Frostbite. E aí ele começa o relatório. Over half of... Mais da metade dos jogos lançados em 2024 foram feitos em Unity, mas só 26% das unidades vendidas como Unreal Engine e em motores gráficos AAA dominaram. O que ele está dizendo aqui nessa frase? Que, basicamente, a maior parte dos jogos está sendo feitos em Unity, mas se você for ver em termos de unidades vendidas, tanto o que é feito para o motográfico da casa, né, in-house, que eles chamam aqui, proprietários, tanto em Unreal Engine, batem a Unity. Então tem muita coisa sendo feita em Unity, mas está vendendo mais em Unreal e também nos motores gráficos in-house. Aqui tem outro ponto, que jogos, quanto menor o jogo, mais ele tende a ser feito com Unity. Agora, olha só esse gráfico da publicação de jogos e dos motores gráficos que foram utilizados. A gente tem aqui, ó, em cinzinha, outros motores gráficos. E você vê que tá diminuindo, né? Em 2012, a gente tinha 71% sendo feitos em vários diferentes tipos de motores gráficos. E aí, em 2024, esse número pulou para 13%. Enquanto isso, a Godot e Game Maker, que são uma fatia pequena, chegaram a 9%, tendo começado em 2012 com 4%. A Unreal Engine saiu de 17% para 28%, tendo crescido devagar nos últimos anos, mas veio crescendo, enquanto a Unity veio encolhendo. Então aqui a gente tem uma nítida tendência de mercado, tá, pessoal? É uma tendência forte de mercado, a Unreal Engine dominar mais, a Unity diminuir e também começarem a cair. O fim de uma era dos motores gráficos in-house. É lógico, não é que todo mundo vai migrar para Unreal, tá? Os estúdios gigantescos vão utilizar. E aqui esse relatório também estima que, do Video Game Insights, que as empresas vão tender cada vez mais, é uma tendência que está colocando, de mudarem dos seus próprios motores gráficos para Unreal Engine. E o que isso significa? Significa mais grana para Unreal, mais estabilidade, mais recursos sólidos sendo desenvolvidos. E pessoal, os jogos eles levam alguns anos para serem desenvolvidos, não é uma coisa de uma hora para outra. Mas se as empresas elas estão depositando milhões de dólares que estão em jogo na Unreal Engine, não é à toa. Não é porque eu ou porque você sabe para onde o mercado está indo, pessoal. São analistas, galera que investe muita grana, muito pesado, sabem o que estão fazendo, tem motivos para fazer isso e o indício é forte. Mesmo que a gente não vá conseguir utilizar absolutamente tudo da Unreal Engine, a gente vai se beneficiar disso com a estabilidade do motográfico, com mais ferramentas, a indústria indie vai se fortalecer. E se você tiver grana e quiser montar um estúdio, a gente viu o jogo do ano, Clair Obscur, né, de 2025, foi feito por uma equipe muito pequena, que lógico, pagava para outras pessoas fazerem serviços, outsourcing, que se chama, né, para eles, para algumas coisas do jogo também, mas era cerca de 26 pessoas. É
pouquíssimas pessoas para um jogo que ganhou o melhor jogo do ano, cara. Então aqui em 2020, 60% eram outros, depois 42%, 27% é uma estimativa que tem aqui. E a Unity deve concorrer cada vez mais com Godot. E o mercado, a Unreal Engine deve pegar cerca de 40%, pelo menos, aqui nos próximos anos. Então aqui ele está trazendo alguns estúdios que assumiram que vão mudar mesmo para a Unreal Engine. A gente viu a Crystal Dynamics, tem o Tomb Raider, tem a CD Projekt Red, que já anunciou The Witcher 4, e aí também o Cyberpunk 2 vai ser feito também em Unreal. Tem também o Halo Studios, já trouxe aqui um vídeo de todos os jogos, os maiores títulos de peso que estão indo para esse lado. Então, cara, eu não tenho o que dizer, sabe, em relação a isso. Aqui ele está falando sobre a adoção da Unreal Engine, como por exemplo, para Unreal Engine 4, que são as versões, né? Aqui mais clarinho é a Unreal 3 e um pouquinho mais escuro 4 e a mais escurona é a 5. Se você pegar, ó, a adoção da Unreal Engine 4 foi muito maior que da Unreal 5. Só que tem um porém, pessoal. E aí, isso aqui é uma coisa que eu sempre falo. Os jogos eles demoram muito para serem lançados e tem um tempo, cara. Você vai trabalhar, tipo, digamos, se você começou na Unreal Engine 4, você vai desenvolver o seu jogo por muito tempo para lançar na Unreal Engine 4 e aí depois você vai para 5. Em muitos casos isso vai acontecer, porque tem questões de compatibilidade, tem questões de coisas que você desenvolveu ali para aquela versão da Unreal e vai ficar preso ali mesmo. Para fazer a atualização pode ser extremamente chato. Então os estúdios muitas vezes terminam os seus jogos e levam tempo para terminar jogos que foram começados em Unreal 4 para começar a aderir a Unreal Engine 5. E assim foi da 3 para 4. E olha, apesar de diferente, tá acontecendo. Então, por exemplo, se com a Unreal Engine 4 a essa altura já estava 29% e agora está 22%, então antes você pode comparar que a Unreal Engine 4 estava 29% no primeiro ano, a Unreal 5 está 22%, no segundo estava 69%, agora está 54% na Unreal 5, 86%, 72, e agora a gente deve chegar próximo desse número. Então, com o tempo, já era. Vai ficar muito ultrapassado você utilizar o Unreal Engine 4 e vai chegar no quarto ano já com uma média de 80 e poucos de utilização e depois no quinto ano, cara, ainda assim é rápido, porque os jogos demoram muitos anos para serem utilizados, mas essa daqui é a migração entre as próprias versões da Unreal. Aqui ele tá falando que em 2024 os maiores títulos lançados foram utilizados Unreal, né, um dos que mais fizeram sucesso, Palworld, Final Fantasy, o Hellblade 2, e aqui sucesso, pessoal, venda, hit, tipo, não é a nossa opinião sobre o que é um jogo bom. Eu não gosto de alguns que estão aqui, eu não jogo, enfim, não são jogos que me chamam a atenção no sentido de vou ficar jogando, mas sucesso é sucesso, hit é hit, e é isso que importa no mercado, e não adianta ficar brigando com isso, sabe? Então, tiveram vários aqui. Então, o que dá para concluir com esse relatório? A Unity tem presença de volume em número de publicação, mas a Unreal Engine, com menos publicação, faz mais grana e também está se mostrando uma tendência de mercado. Não só puxada pelas grandes empresas que estão aderindo ao motor gráfico, mas também pelos números de venda e, além disso, nos investimentos. A longo prazo, meus caros, e eu não estou falando nem de tanto porque a gente vai viver os desdobramentos do que eu mostrei aqui agora, tendo em vista que o Brasil ele vem depois em muitas tecnologias. É isso, Unreal Engine não é só o futuro. Nesse ano, a Unreal vai bombar. E também, ano que vem, devem ser aí os 2 próximos anos de consolidação do motor gráfico, com os títulos que vão surpreender, que vão estar mais maduros. Quando a Unreal Engine saiu, muitas pessoas que estavam vendo as coisas que estavam sendo lançadas esperavam ver aquilo naquela hora, com aquela qualidade. Só que, cara, não é assim que funciona. Vocês viram ali o gráfico, demora um bom tempo para um jogo ser desenvolvido. E nesses grandes estúdios, com tecnologias novas experimentais, são cerca de 4, 5, 7, às vezes 8 anos para trazer. E mesmo assim a gente viu um monte de jogo lindo e incrível sendo lançado com Unreal, com uma qualidade absurda. Então espere, tá? Que nos próximos anos você se surpreenda. E antes de eu terminar com um gráfico que reforça um pouco mais isso que eu tô falando, aproveite. Não fique de fora, porque alguns produtores de conteúdo focam no hate. Acontece o seguinte, tá? Assim, ó, vou mostrar, inclusive, essa questão do hate aqui num gráfico que eu vou mostrar, mas assim, aproveita agora. Não cai nessa ladainha, utiliza essas informações para projetar, para pensar no futuro, no seu futuro, tanto de diversão
quanto de profissão ou também para aprender uma coisa massa e mudar a forma como você enxerga e não só ficar repetindo o que algumas pessoas falam por ódio e por engajamento. Vou deixar aqui embaixo, como eu já falei, meu curso por dentro. Dá uma olhada com muito carinho. Tenho certeza que você vai gostar. Vai mudar a forma como você enxerga os jogos. E aí, para finalizar, eu quero mostrar esse gráfico aqui, ó. Que é sempre que chega uma novidade e que até esse gráfico, quando tem a relação com tecnologia, é mais complicado, como eu falei, né? Porque daí tem um atraso, principalmente em relação ao Brasil. Mas quando vem uma novidade, tem aqui, ó, um pico de expectativas infladas. Então, todo mundo começa a falar muito sobre aquilo, começa a ficar muito louco e aí tem o quê? Se a gente levar aqui pro YouTube, tem geração de conteúdo. As pessoas gerando conteúdo, falando bem, falando massa, chamando atenção, tá no hype, então muita gente vai vir. Conforme o tempo vai passando, e aí, tipo, né, exige que a tecnologia venha a ficar madura, que não é que ela seja horrível, é só uma questão de pensar um pouco de tipo, cara, leva tempo pra se consolidar. Um jogo com uma tecnologia que foi lançada hoje não vai ficar pronto daqui a 3 meses. Só que as pessoas não funcionam dessa forma. Então, conforme o tempo vai passando, passa ali, 3 meses, 6 meses. Porra, passou 2 anos e não saiu o jogo do jeito que eu tava imaginando. Meu Deus, esse motor gráfico é horrível. Tá entendendo? Então, isso vai lá pra baixo. E aí, desilusão. A galera fica... não presta pra nada, é horrível, isso não presta. E aí, conforme o tempo vai passando, a tecnologia vai ficando mais madura. E aí as expectativas das pessoas vão alinhando com o que realmente é aquela parada. Que é muito massa, não é milagrosa, mas que vai te jogar pra frente. Aquela tecnologia, e aí você vê a consolidação. Não à toa, com a Unreal Engine 4 foi a mesma coisa, a mesma ladainha, as pessoas ficaram, que saco, não sei o que lá. Quando tava no final do ciclo da Unreal Engine 4, chegaram jogos incríveis que consolidaram o motográfico, e aí a memória que fica do motográfico é boa. Então agora a gente vai viver nos próximos 2, 3 anos, até a Unreal Engine 6, talvez até 3 anos e meio, o auge da Unreal Engine 5 vai começar agora nos próximos anos. E aí você vai ver conteúdos como: nossa, tá melhorando esse motográfico? Nossa, Unreal Engine 5, agora eu acho que tá bom. Mas na verdade é o mesmo motográfico de sempre. A tecnologia, lógico, vai tendo mudanças sutis, mas não é que houve uma mudança na promessa, uma mudança em... Cara, é só isso daqui, as pessoas lidando com a expectativa, e tem muito produtor de conteúdo aqui na internet que surfa na onda só e que não tem esse compromisso em passar as coisas como eu passei, que é mais um motivo para você se inscrever e assistir os meus vídeos aqui no canal e para não ficar também por fora e conseguir enxergar essas coisas. Espero que você tenha gostado, foi um vídeo longo pra caramba, falei coisa pra caramba aqui, deu trabalho. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E a gente se vê num próximo vídeo, em que eu vou falar provavelmente sobre Unreal Engine, sobre criação de jogos e tudo mais. Um grande abraço, tchau, tchau. Fui!